Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, que joga hoje pela Libertadores. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou, se atacou o Tite e quem mais? Então assista esse vídeo até o final. A gente começa pelo rubro-negro, pelo Flamengo. Pode subir a nossa tela, porque a gente vai ver destaques do... vai subir, ó. Agora sim, subiu. Jogos, então, desses dois times, do Flamengo e do Milionários, nessa temporada. E olha o aproveitamento rubro-negro, é bem melhor, hein? 73% contra 45%. Agora sim, pode descer a nossa tela e vou chamar o poeta da nação, o Pedro Henrique Torre, que conta pra gente tudo que envolve a partida no Maracanã. São muitos personagens que envolvem, então, a partida de hoje do Flamengo. E aí o Rafael Marques volta lá direto do Maracanã, porque, Rafa, além dessas figuras, desse reencontro e desses personagens, o retorno do Pulgar e a questão envolvendo De La Cruz podem favorecer o time a voltar a ter 4 jogadores no meio de campo e 2 atacantes. Essa é uma outra discussão tática que também envolve o Flamengo, Rafa. Sim, e nós já vamos passar aqui para o Fã de Esporte alguns números que mostram muito bem, elucidam muito bem a diferença de rendimento e também, né, de eficiência entre os dois esquemas que o Tite utilizou desde que assumiu o comando técnico do Flamengo no meio do segundo semestre do ano passado. A verdade é que, por predileção, o Tite gosta de escalar as equipes dele num 4-4-2, mas durante muito tempo o campo falou mais alto, e quando ele tinha o Luiz Araújo, principalmente o Cebolinha, em alta performance, ele se rendeu a um 4-3-3 que foi até potencializado pela então lesão do Gerson. O Eric Pulgar se machuca, entra o Alan e o Flamengo recupera o seu equilíbrio mudando o esquema por decisão do próprio treinador. Luiz Araújo hoje é reserva do time do Flamengo. A partir do momento que o Gerson voltou e recuperou sua melhor condição física, o Flamengo voltou a jogar com 4 homens no meio campo. E hoje, apesar dessa invencibilidade do Flamengo com o Pulgar em campo em 2024, a tendência é que o chileno comece no banco e o Alan se mantenha como titular, compondo o meio campo com o Gerson, com o De La Cruz e com o De Arrascaeta, com o ataque composto pelo Pedro ao lado do Cebolinha. O Bruno Henrique está de volta, fica no banco, e o Gabigol também no banco como opção. O ataque mais histórico da nação hoje é um ataque reserva nas mãos do técnico Tite. Importante ressaltar que, já trouxemos na participação anterior, o Flamengo tem ótimos números como mandante na Libertadores e vai hoje defender uma invencibilidade de 26 jogos jogando em casa. Não perde aqui pela Libertadores desde 2019, quando perdeu para o Pearol por 1-0. Abel Braga ainda era o técnico do Flamengo antes do Jorge Jesus. Perdão. E naquele jogo o Gabigol foi expulso, então essa invencibilidade é mais um elemento para a gente trazer para a discussão. Mas o grande debate que se desenvolve nesse momento é se o Flamengo deve jogar com 3 atacantes ou com 4 meias. Bruno. E aí estão os números, Rafa, que você destacou pra gente, né? O Flamengo nessa temporada, a gente tirou o campeonato estadual, tá? Então a gente tá contando as partidas aí de Libertadores, de Copa do Brasil e de Brasileiro, com os pontas e sem os pontas. Ou com os externos desequilibrantes do Tite, sem os externos, tá? Com os pontas, o aproveitamento é de 58%, sem os pontas, 63%. É interessante a gente ver, Donk, que o número de gols marcados... tudo bem que sem os pontas, o time marca mais e sofre menos gols. Quer dizer, mesmo sem, então, esses jogadores ali pelo lado, o time consegue ter melhores números ofensivos e ainda me parece mais equilibrado. Qual que é a dúvida aí, então, hein? Pois é, acho que a questão muito mais é de quem você tem à disposição, quanto que isso influencia. E a possibilidade também de alternar durante o próprio jogo mesmo, porque o Rafa falou da formação 4-4-2, dá pra ser com 2 pontas da mesma forma, com o Cebolinha jogando por um lado, o Gerson sendo mais ou menos, né, um ponta que não é muita característica dele, com a Arrascaeta atrás do Pedro. Então, assim, é um time que pra mim pode diversificar. Eu, sinceramente, nem me prendo tanto à formação tática do Flamengo em relação à versatilidade desses jogadores. Por exemplo, o De La Cruz a gente já viu jogando mais aberto em algum momento e agora jogando muito bem como um segundo volante, com o Gerson funcionando bem, jogando aberto pelo lado direito, como jogou, foi o melhor em campo na partida contra o Bolívar, atuando dessa forma. Então, a gente vê os números e tudo mais, mas, sinceramente, acho que quando a bola rola, eu acredito muito mais nos encaixes que o time faz dentro da partida, muito mais do que ficar preso à formação tática da equipe do Tite. A formação, a própria escalação. Exato. Ter ali, sei lá, o Cebolinha e o Luiz Araújo e o Pedro. Vai ter esse trio de ataque, é isso?
O jogo do Flamengo é por dentro. É por dentro. Então, então o jogo do Flamengo é com Arrascaeta e com De La Cruz, é isso que você quer dizer ou não? Também. Eu acho que hoje a melhor versão tem o Gerson. Tá. O Gerson você pode colocá-lo, ele é um meia pela direita, ele pode ser um ponta articulador. É isso. Mais ou menos o que o Everton Ribeiro fez por muito tempo, com a camisa do Flamengo. Né? E quando ele está muito focado também, sem a bola, participativo, o time fica muito equilibrado também defensivamente. Por exemplo, a gente viu essa versão dele em um jogo que o Flamengo soube explorar bem o lado do campo contra o Bolívar. Cebolinha muito bem pela esquerda, o Gerson muito bem pela direita. Eu acho que quando você fala de Flamengo, você fala de um time associativo, que precisa de aproximação. É uma reunião de talentos. Esses caras precisam jogar mais próximos, né? Juntos. Você deixa eles muito distantes, complica. E essa foi uma dificuldade do Tite até agora, em algumas partidas, né? Ele focou muito no esquema com os 2 pontas. Quando você tem o Luiz Araújo, outra característica. Luiz Araújo não é um cara criativo, de pensar jogo, não é um cara articulador, é um cara agudo, velocidade, potência, voltar para ajudar numa recomposição, na marcação, uma outra característica. Ele entrou até bem, melhorou o time contra o Amazonas. Entrou bem, porque o jogo pedia mais velocidade naquele momento. Mas eu ainda acho que a melhor versão, no geral, hoje do Flamengo tem Pulgar, De La Cruz como segundo homem, vendo o jogo de frente, conduzindo essa equipe. É o cara que conecta as peças. Arrascaeta, Cebolinha, Gerson e o Pedro. Para mim, esse é o time ideal do Flamengo. O Gerson joga aonde, então? Mais aqui pela direita, mas ele é um cara que também ele tem liberdade para vir por dentro. Até porque o De La Cruz pode ocupar esse papel pela direita, muitas vezes. O Tite tem que dar liberdade para os caras, de uma maneira organizada, dar essa liberdade para os jogadores conseguirem uma aproximação. Acho que o Flamengo fica com mais repertório, mais imprevisível e fica mais difícil para o adversário neutralizar. Ô Rafa, eu estava lembrando de uma declaração que o Tite deu após uma vitória no Campeonato Carioca, quando o Flamengo venceu por 4-0 o Boa Vista. E aí ele atuou com os... Porque o começo, né, da temporada com o Tite era com meio campo, né, com esse jogo com o meio campo, mas sem os externos. E aí ele passou, durante aquelas vitórias no Campeonato Carioca, a escalar o time com os pontas. E aí, depois daquela goleada, ele falou o seguinte: a equipe já está entrosada com os externos. Joga sem pensar. A outra vai ter que aprender a jogar sem pensar. Dá para ter o quarteto no meio e fluir. Futuramente vai ter as 2 possibilidades. E aí, como o Dom que estava falando, ter em campo assim, a melhor versão das 2 formações. O que é melhor para o Flamengo, Rafa? Bom, no momento é jogar dessa forma no 4-4-2, como os números respaldam, e até a explicação que o Donan trouxe para mim, ela liquida muito bem essa discussão. Eu acho que há pouca brecha para contestação, porque se a gente fizer uma linha de corte mais recente, e até no VT do Pedro Torre nós trouxemos aí elementos acerca do Flamengo sem empolgar, se nós fizermos essa linha de corte mais recente, a gente vai perceber que esse Flamengo de 2, 3 jogos para cá, da partida contra o Corinthians em diante, passou a ser novamente o Flamengo de imposição de qualidade. O Flamengo com uma média de atuação mais satisfatória, o que não vinha acontecendo antes, e foi no esquema 4-4-2. Então o Tite acaba tendo a esta altura, estamos entrando em junho, uma mistura, uma espécie de ponto de interseção entre o conceito dele e o que o campo está falando. Quando lá atrás ele faz a defesa pública, a qual você faz referência dos externos, ele está apenas verbalizando aquilo que o campo estava mostrando. É bem verdade, contra adversários mais limitados tecnicamente, de um nível de exigência menor, adversários do Campeonato Carioca. A partir do momento que começam os jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, o Flamengo passa a ter uma exigência maior de competição. E dentro desta exigência, a média mostra o 4-4-2, um esquema mais equilibrado, com essa liberdade para o Gerson de vez em quando ser ali um ponta-direita. O Gerson não pode ter o seu futebol limitado. Quando ele tem liberdade, o Flamengo cresce em inventividade. Quando ele está posicional, o Flamengo perde esse jogador que ajuda muito nessa movimentação, nessa construção, nessa técnica. E eu acho que o Tite já percebeu que a melhor maneira de trabalhar o elenco do Flamengo é dar sequência ao que vem acontecendo nas últimas 3 partidas. Mas esse time, com esse desenho, me parece mais próximo do que era o Flamengo do Dorival do que os times de mais sucesso que o Tite já montou. Não é, Donk? Com esse meio campo, assim, com esse losango? Pode ser, mas é que eu acho que ainda você tem uma...
é que eu acho que você tem uma característica, por exemplo, com o Cebolinha de lado de campo que você não teria com o time do Dorival. Que aí era Pedro e Gabigol. Exato. Então, com o Everton Cebolinha, ainda que seja um 4-4-2, é um cara mais caindo para a beirada, que acho que é a grande força dele. Para mim, a discussão que a gente tem, eu concordo com os colegas quando eles colocam da melhor formação, a escalação que o Donan colocou, para mim ela passa muita discussão a partir do Gerson. Porque, querendo ou não, as formações, de certa forma, acabam sendo muito semelhantes. Mas a característica do Gerson muda muito. Que ele jogando mais aberto pela direita, teoricamente, ele acaba tornando o time muito mais criativo por dentro, como o Donan colocou, mais associativo. E isso acaba ocupando o lugar de um ponta-direita. Acho que a questão que a gente está debatendo muito aqui seria muito por conta dessa característica dos jogadores. Vamos pensar no Luiz Araújo como ponta-direita. Acho que a discussão acaba sendo muito aí. E acho que o ponto, para mim, principal, falando do time do Flamengo hoje, é o que o Rafa falou. Acho que assim, você limitar o Gerson, pensar no cara aberto pro lado direito, você acaba limitando muito o jogo. E tendo ele fazendo essa movimentação, às vezes jogando aberto pelo direito, saindo e circulando por dentro, eu acho que possibilita muito que o Flamengo seja mais imprevisível. Então acho que o time do Flamengo hoje, ele pede essa formação com o Gerson atuando mais pela direita. E o próprio Tite falou sobre a questão posicional, né, ele tem o dever de uma maneira posicional, levar essa bola com qualidade, mas ele gosta de dar liberdade para os jogadores ali na frente. Eu acho que ele tem que dar essa liberdade para circular também. Os próprios jogadores têm que ter essa proatividade mesmo, né, de circular, de serem mais intensos. E eu consigo lembrar de alguns times, por exemplo, Seleção Brasileira. A gente viu, por exemplo, em alguns momentos ele utilizando o Coutinho pela direita, como um meio articulador que também tinha essa liberdade para circular por dentro. Corinthians 2015, Ralf Elias, Renato Augusto, Eu ia o falar de Jadson. 2015. O Jadson, pela direita, também como esse meio de articulação, Malcom e Wagner Love. Foi um time que rendeu, né, de uma forma interessante no meio para frente. Eu acho que não sai tanto assim do que ele fez na carreira. Obviamente, a gente teve alguns times dele mais marcados por pontas, né? Mais agudos ali pelo lado. Mas acho que ele consegue ter um repertório legal. De 2019 era assim. Eu acho que ele consegue ter um repertório legal. Né? Nesse momento, eu encaro que é melhor você ter o De La Cruz como segundo homem e o Gerson mais pela direita. Acho que o Gerson hoje como segundo homem não vai entregar a mesma dinâmica de jogo que o Uruguai. A própria intensidade. Você acha que o De La Cruz ele consegue ter mais intensidade do que o Gerson, Rafa? O De La Cruz ele dá mais dinâmica ao jogo de construção na primeira linha. Por que o Donan defende, eu concordo, o De La Cruz jogando mais recuado, quase que ao lado do Pulgar? Porque quando ele recebe essa bola, depois de uma primeira construção na linha defensiva que é mais lenta, ele começa a acelerar. Ele começa a dar a velocidade que o Flamengo precisa para, em sincronia e em organização ofensiva, chegar no gol adversário. O De La Cruz jogando de frente, recebendo essa bola e distribuindo, ele acaba sendo muito mais útil do que tendo que batalhar pelo espaço numa segunda linha de meio campo, numa intermediária mais ofensiva, perto da área oponente. O Arrascaeta faz isso melhor, porque é mais matreiro e tem mais visão do adversário. O adversário visa mais o Arrascaeta em campo. A presença do Arrascaeta muitas vezes no time do Flamengo em fase construtiva é sem tocar na bola. É em diagonais que abrem o espaço, principalmente para o lado esquerdo. O Flamengo tem uma tendência a jogar mais por esse setor. É um time adernado para a esquerda, porque tem ali o Cebolinha, porque tem ali o Ayrton Lucas. O próprio Arrasca tem uma tendência a cair mais ali para o setor esquerdo. Então, por característica, o Flamengo tem essa predileção. Com o Gerson tendo essa liberdade, com o De La Cruz construindo, de certa forma, mesmo sem ter o Varela, um jogador com tanta agressividade como é o Ayrton Lucas, o Flamengo vai equilibrando um pouco mais do lado direito. Fica sendo um time com alternativa de jogo também para aquele setor. Por isso que o papel do De La Cruz como um construtor em primeira linha é fundamental. Eu também não consigo imaginar hoje o Dom que fala sobre ele também fazer o papel de jogador aberto pelo lado direito circunstancialmente. Acho que faz. Na seleção uruguaia faz muito e fazia muito no River Plate na última versão. Agora, para funcionalidade desse Flamengo, o De La Cruz, numa linha de construção primária do jogo, é mais importante. Ô Rafa, como é que está o ambiente e essa perspectiva desse reencontro do Gabigol com a torcida no Maracanã, hein, Rafa? Olha, Bruno, eu até falava sobre isso mais cedo no F360 e aí a base
para essa explanação, ela é muito própria de contato com pessoas de relação mais próxima, rede social, os torcedores que interagem com a gente, eu respondo sempre todo mundo que interage com a educação. E vendo o comportamento do torcedor, eu percebo uma média que não significa necessariamente que seja o retrato que nós teremos essa noite aqui no Maracanã, com mais de 63 mil pessoas presentes. Eu não quero dizer que este será o comportamento do estádio, até porque a gente não pode mensurar o comportamento de uma torcida com mais de 35 milhões de pessoas com base naquilo que acontece aqui com 63 mil presentes. Mas partindo do princípio do que eu tenho de conteúdo de alguns dias para cá, eu acho que ele vai ser vaiado, acho que ele vai ser hostilizado, acho que não a ponto disso derrubar por completo a relação que ele construiu com o torcedor, mas aquele torcedor fiel, ele está decepcionado com o Gabigol. É uma mistura de decepção com revolta. E eu falei mais cedo, não tem por que não repetir agora, nós temos hoje uma figura dentro do ecossistema do futebol, que é muito importante, que são os influenciadores digitais. E eles, em sua maioria, para não dizer em sua totalidade, se posicionaram contrários à postura do Gabigol, que no começo nega a situação e depois faz um manifesto público confirmando o que fez em relação à camisa do Corinthians. E essa galera, como o próprio nome já diz, ela influencia o comportamento da torcida. Respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ser uma noite dura para o Gabigol aqui no Maracanã. Posso estar errado, mas acho que vai ser difícil, Bruno. É claro que 60 mil pessoas, eles não representam 35 milhões. Mas acho que o estádio, a arquibancada, diz mais do que a rede social. Também tem isso, não tem? Muito mais. Porque a gente está cansado, e isso não é aqui no Brasil, não, no mundo inteiro a gente já viu esse tipo de movimentação de que às vezes em rede social tal jogador é criticado, é vaiado e na vida real no estádio o cara é aplaudido. Acho que até por isso a gente tem essa curiosidade de ver como vai ser esse encontro no Maracanã, não é, Donan? Sim, eu acho que vai ter uma recepção um pouco mais hostil do que a gente viu no jogo contra o Amazonas. Eu acredito também que ele vai ouvir alguma coisa. Ainda tem uma dúvida se o Maracanã vai xingar o Gabigol, mas eu acho que pode ter algum tipo de cântico de cobrança. Tipo, Gabigol, preste atenção, muito respeito com a camisa do Mengão. Eu dou um exemplo aqui, né? Sim. Que a gente vê muito isso dentro da arquibancada. Eu acho que ele merece até a cobrança. Mas eu tenho dúvidas se, até pelo tempo que passou um pouquinho mais, a cabeça um pouco mais fria, se ele vai ser xingado. Vaiado? Provavelmente, se ele entrar em campo. Então, aí que Se ele entrar em campo. Eu não sei se a torcida vai pedir a presença do Gabigol como pedia antes. Não, isso não. Não tem, vai, isso né? aí não. Que aí também o torcedor já fez tudo pelo Gabigol. Manifestação de amor genuíno. Quando o Gabigol não provava em campo que merecia oportunidades, a torcida pedia o Gabigol, acreditava, né? Era uma fé mesmo, né? De um grande ídolo do clube. Ele conquistou. Que ele conquistou. Ele nunca vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Mas eu não acredito que a torcida vai fazer hoje um apelo pela presença dele em campo. Fala, Dom. E até por essa questão da fé, eu não acredito numa reação unânime no estádio. Eu acho que vai ser um Maracanã dividido nesse aspecto. Acho que alguns até vão, talvez, esboçar algum aplauso nesse sentido, mas o apoio dele vai diminuir, com certeza. E esse era o apoio que bancava ele. Claro. Era a base que pedia ele como titular e está cada vez menor. E que foi um problema para muitos técnicos. Exato. Ô, Rafa, por falar em estádio, e esse novo estádio do Flamengo se tornando aí cada vez mais uma realidade, tem isso ainda, hein, Rafa? Ontem tivemos um jantar importante, né, do qual fizeram parte o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e outras autoridades, e o prefeito publicamente, né, se colocando como um grande defensor, já tinha feito isso em outras ocasiões, da construção do estádio do Flamengo na zona portuária e pressionando a Caixa Econômica Federal a facilitar a negociação com o Flamengo para a venda daquele terreno. Se isso não acontecer, o próprio prefeito prometeu fazer uma intervenção e até desapropriar a Caixa Econômica para aquele espaço ser utilizado para a construção do estádio. Só para quem não é do Rio de Janeiro ter uma noção, Bruno, a zona portuária, onde tem o terminal Gentileza, onde tem rodoviária Novo Rio, é uma zona de muita circulação de veículos, é a chamada via expressa do acesso da Zona Norte e de parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro até o centro da cidade. Hoje existe uma via que sucedeu à antiga perimetral, que é o túnel Marcelo Alencar, que é uma via expressa, que faz com que as pessoas que peguem essa avenida cheguem diretamente no aeroporto São Simão, por exemplo, cheguem pelo final do centro da cidade, sem passar pelos sinais ali da área da Leopoldina, da Presidente Vargas, do centro clássico, da Central do Brasil. Por que eu estou falando isso? A construção do estádio do Flamengo ali vai ter um impacto urbano.
E aí isso naturalmente também está sendo estudado, discutido, porque é dentro de uma área preferencial de deslocamento. Mas todos os poderes envolvidos neste processo estão do mesmo lado, certos de que o Flamengo terá que ter um estádio que ele será naquela região. E, claro, com o apoio do poder público, facilita muito as coisas para o Flamengo, que vai ter um novo presidente em breve, uma vez que a gestão do Rodolfo Landim termina em dezembro desse ano. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que enfrenta hoje o Milionários pela Copa Libertadores da América. Flamengo que joga em casa, no Maracanã, diante da sua torcida. E outra, será que o Tite vai inventar? Muitos se falaram desse modo de jogo do Tite. Muitos se falaram do Tite, né? Em específico aí no vídeo, aí no final, alguns Twitter, alguns X ou X falando do Tite. Um cara que tá meio que não parece que não tá sabendo o poder que tem, parece que não tá sabendo o time que tem nas suas mãos, né? É um time muito competitivo, um time que no papel não tem outro igual na América do Sul, né? Então é um jogador, é um treinador que parece que tapa os olhos para o elenco que tem. Se você for ver, o elenco do Flamengo é um dos mais poderosos, um dos jogadores mais completos que tem estar no Flamengo aqui na América do Sul. O Flamengo é um time a qual, se você olhar no papel, dá medo de qualquer time enfrentar esse elenco do Flamengo, mas com o treinador que tem, isso não está sendo possível. O time do Flamengo, ele precisa e merece ser mais competitivo por tudo, pela sua torcida, principalmente uma torcida gigantesca, maravilhosa, uma torcida que vai e apoia, mas também sabe cobrar. E no último jogo da Libertadores o Flamengo venceu e convenceu. Só que no último jogo da Copa do Brasil não aconteceu isso. Então esse jogo agora é, digamos, uma virada de chave. Eu acredito que se nesse jogo agora o time do Flamengo não performar bem, não sei se o Tite segura neste elenco, neste time. E outra, final de semana ainda tem um clássico, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí com esse time do Flamengo. Espero que hoje o Flamengo dê um baile em campo diante da sua torcida. E vocês, qual o palpite, qual o placar de vocês para o jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!